para ouvir o que precisamos ouvir de Ti. Portanto, fala através da Tua serva e através da Tua palavra, que é poderosa. É por causa dela que nós estamos aqui. E tenho certeza que o Senhor tem separado estes dias para libertação, para restauração, para firmeza em Ti e para declaração de vocação. Há vocações enterradas que serão desenterradas neste lugar. Portanto, usa a Tua palavra como o Senhor bem sabe fazer. E fala conosco, usando a Tua serva, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Deus poderoso. Eu estou sem hora. Aleluia. Sem Glória a Deus. celular. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória seja Deus. Verdadeiramente Deus separou este dia Aleluia. para nos trazer até este lugar, Aleluia. para nos glória, para nos ensinar. E da vez que estávamos conversando com o vosso pastor, e eu dizia assim: o senhor já sabe o tema? E ele disse: estourando. E depois ele mandou o tema, havia me feito convite para estar aqui com vocês, não ministrando, mas estar aqui. Mas por conta dos compromissos, das situações, acabou que eu ainda não consegui vir para ficar. Mas eu vou me organizar, nem que seja um dia, para estar com vocês o dia todo. Glória a Deus. E Deus falava ao meu coração, quando Ele mandou o tema, até que Cristo venha. Aleluia. Na hora, o Espírito Santo do Senhor me deu um texto. E quando Ele me deu o texto, eu disse: eita Deus, que lindo. Aleluia. Até então eu não tinha visto o texto que Ele havia usado como base, mas já tinha escutado de Deus o texto. E eu fui meditar no texto que o Senhor havia falado ao meu coração quando o pastor Elias mandou o tema. E depois eu fui ver o que ele havia colocado e eu vi que está muito próximo do tema que ele havia dito. E aí Deus, que conhece o ontem, o hoje e o amanhã, Ele falou comigo e aí Ele disse assim: olha, a primeira palavra que você vai pregar é essa. Aí eu amei. Aí depois, e a segunda? Não pode ser a segunda, tem que ser a última. E o Senhor disse: a primeira é essa. E eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios. E como Deus falou comigo, irmãos. E eu comecei a rir quando eu cheguei, porque tudo que eu havia anotado para hoje, Ele fez eu deixar o papel em casa. Aleluia. Aleluia. Deus sabe. Entendeu aí o mistério? É Deus puro. Eu anotei tudo daquilo que Ele havia falado ao meu coração. Mas ontem a gente estava numa vigília e eu tirei os papéis da Bíblia e levei, né, a anotação onde eu tenho anotado aquilo que Deus fala. E hoje foi aquele dia maravilhoso que antes de vir para cá veio aquela tristeza na alma. E eu estava na casa de um diácono lá na minha igreja, conversando com a esposa dele. E o meu coração se entristeceu e eu comecei a chorar, sem entender por que eu estava chorando. Mas o Espírito do Senhor fala ao meu coração nesta noite. Se você que é humana, filha, se você que é falha, você se entristece para chorar, imagina eu nos céus, perfeito como eu sou, quando eu olho para a terra e eu vejo determinadas coisas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, escrito pelo apóstolo Paulo, chamado de apóstolo abortivo,
o que veio depois, ele diz assim, olha, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Repete isso comigo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. E quando o Espírito do Senhor falava ao meu coração nesse texto, eu ia passeando a partir de Atos capítulo 7, 6, 7, 8, 9 em diante, e comecei a analisar a vida do apóstolo Paulo. Não tem aquelas pessoas que estão na casa do Senhor, que você olha e você admira, e você vai admirando aquela pessoa. Aí você começa a caminhar com aquela pessoa. E num dado momento, você vê aquela pessoa cometendo uma coisa que você nunca cometeria. Ou falando uma palavra que você nunca falaria. Ou fazendo uma coisa que você jamais faria. Aí você diz assim, eu pensei que fulano era diferente. E quando Deus falou no meu coração sobre esse texto, eu comecei a analisar a vida do apóstolo Paulo. Onde ele é citado a primeira vez na Bíblia. Qual foi a trajetória cristã desse homem? Se alguma vez ele pensou em abrir mão daquilo que Deus o tinha chamado para fazer, para ir embora por algo que aconteceu na vida dele. E comecei a fazer um paralelo da vida do apóstolo Paulo à minha vida. Como eu aceitei a Cristo. Como eu me converti. Como eu estava, o que eu pensava, o que eu sonhava, o que eu idealizava, o que eu esperava para o dia de hoje. E eu comecei a ver que eu não tenho autoridade para dizer as mesmas palavras que ele. Porque se eu abrisse a minha boca para dizer para você, sede meu imitador como eu sou de Cristo, automaticamente eu ia olhar e ia dizer assim, mas Cristo nunca pensou em parar. Cristo nunca pensou em entregar aquilo que ele recebeu para fazer na casa do Senhor. Nunca. Eita, Deus tremendo. Nunca. Se você for olhar a trajetória de Cristo e a trajetória do apóstolo Paulo, você vai se ver muito distante dos dois. Agora, começando do primeiro momento em que a Bíblia reflete e fala sobre Paulo. A Bíblia começa mostrando Paulo velho. Não velho em idade, mas velho em vida. O que não conhecia a Cristo, achava que conhecia. Achava que conhecia a Deus, que fazia a vontade de Deus, que fazia a obra de Deus. Mas quando ele se encontrou verdadeiramente com Cristo, ele entendeu que nada do que ele fazia era a vontade de Deus. Porque quando a Bíblia começa a falar que Estevão estava pregando a Cristo e resolveram apedrejá-lo, porque quem resolve viver aquilo que Cristo quer, muitas vezes vai receber pedradas. Quando você começa a fazer a coisa certa, da forma certa, as pessoas começam a lhe olhar atravessado. E não pense que não vai. Você vai levar nome de besta. Tudo de novo. Está na escala de novo. Vai fazer isso de novo. Vai cuidar das crianças de novo. Vai para a cozinha de novo. Vai de novo e de novo. E aí você começa a receber aquelas pedradas. Mas não são aquelas pedradas que são diretas. Vou mirar na missionária Daisy, tome. Não. É aquela pedrada que vem assim. E Paulo é citado a primeira vez na hora em que Estevão está sendo apedrejado. Na hora que Estevão está sendo apedrejado, a Bíblia diz assim: e Saulo consentia com a morte dele. Quantas pessoas têm
chegado perto de você, à beira da morte, e você, ao invés de destilar a água viva para dar vida, você está ajudando ela a tomar uma gotinha do veneno. Paulo diz nesse texto: me imita, porque eu imito a Cristo. E quem foi Cristo? Quantas vezes a gente acha que conhece Ele de uma forma perfeita, mas as nossas atitudes não demonstram que nós conhecemos a Ele. Porque na hora de viver como Ele vivia, a gente deixa o nosso eu ir além do eu dele em nós. Paulo é citado nessa hora. Depois a Bíblia diz que as vestes dele foram colocadas aos pés de Paulo. E daí para frente começa a dizer que ele assolava a igreja. Então quando você começa a ler a vida dele a partir de Atos, você vai percebendo que Paulo fez muita coisa, das quais ele poderia ter passado boa parte do tempo dele se arrependendo e dizendo: eu não sou merecedor de ter nas minhas mãos o que Deus me deu, porque eu persegui o povo dele. Mas eu entendo que quando ele coloca assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, ele automaticamente já está dizendo: eu não vivo mais as coisas do meu passado, eu sou nova criatura, porque um dia eu entendi quem era o meu Senhor. E por mais que a vontade de voltar viesse, ele não volta. Ô irmão, o que é que você está dizendo? Quando eu fui vendo a trajetória do apóstolo Paulo, eu fui dizendo assim: meu Deus, esse homem tinha toda a autoridade para deixar esse texto que nós lemos. Aí eu tenho uma pergunta para você. As pessoas com quem você convive podem ouvir da sua boca essas palavras? Eu costumo dizer, quando alguém diz assim: irmã, eu queria fazer isso, será que é certo? Aí eu digo assim: tu viu Jesus fazendo? Eu não sei. Eu digo: pois vai ler e descobre. Se Jesus fez, tu podes fazer. Se Jesus disse, tu podes dizer. Se ele agiu, tu podes agir. Aí agora vamos para o tema: até que Cristo venha. O que é que eu devo fazer? Imitá-lo. Aleluia. Glória a Deus. E quanto de nós ainda precisa ser convertido? Ainda esses dias, eu conversando com alguém, e eu disse à pessoa assim: não se escandalize com o que eu vou dizer. Eu disse: cala a boca e me escuta. E a pessoa ficou chocada do outro lado, por telefone. Eu disse: me escute, porque agora você vai conhecer quem eu sou. Estou com raiva. E crente não pode ter raiva? Pode, mas ele não pode dar vazão a ela. Porque se você achar que você não pode ter raiva, você está equivocado. Pode. O que você não pode é, no momento da sua raiva, ter atitudes que nunca Cristo faria. E quando você escuta alguém dizer, porque eu digo, eu preciso me converter, principalmente quando eu percebo que em determinada situação eu não imitei a Cristo. Que ao invés de eu abraçar alguém, eu a expulsei de perto de mim. Até que Cristo venha, eu tenho que viver como Ele vive. E como eu comecei a dizer para você, eu me entristeci, que eu chorei, porque eu lembrei quantas pessoas estão nesta hora precisando ouvir que Jesus as ama. Aleluia. Mas eu não disse. Eu não tomei nenhuma atitude que alguém, ao olhar para mim, dissesse assim: eu quero ser como esta mulher. Aleluia, Jesus. Porque eu tomo essas atitudes com as pessoas de fora muitas vezes, mas com as pessoas de casa eu não tomo.
Até que Cristo venha, eu preciso imitá-lo. Mas tem um detalhe muito lindo nisso. Para poder imitá-lo, eu preciso conhecê-lo. Não da boca para fora. Não é abrir a boca e dizer eu sirvo a Cristo. É abrir a boca e dizer: Cristo, tu farias o que em meu lugar? Sabe? Talvez durante o tempo que você está aqui, o diabo tenha lançado uma seta e você tenha se entristecido. É normal? Agora, se você se entristeceu e contaminou alguém, é anormal. Você me entende? Em nenhum momento você vê Cristo olhando para Judas e dizendo assim: esse aí, não. Ele podia, porque ele conhecia, mas ele nunca excluiu. Mas nós excluímos. Em nenhum momento você vê Cristo olhando para Pedro e dizendo assim: perdesse a fé, vou deixar tu afundar. Não. Quando Pedro clama, ele estende a mão. Aí o que é que o apóstolo Paulo faz? Me imita. Olha para a minha vida. Tudo que eu tinha eu considero esterco. Porque hoje eu entendo que o que eu tenho é o que eu preciso ter. Se Cristo voltasse hoje, se Ele pudesse sentar do teu lado, conversar contigo, quais palavras Ele te diria? Se a pessoa que está do seu lado hoje fosse a pessoa que tivesse um gabinete com Cristo, com liberdade para falar a seu respeito, e se isso fosse a prerrogativa para te levar para o céu, tu iria? Ou você continuaria aqui sentado e eu aqui em pé? Por que que hoje a gente sente tanta dificuldade de conviver com pessoas? Por que que hoje é tão difícil ter amigos verdadeiros? Por que que hoje as pessoas adentram a igreja e com pouco tempo elas saem? Por quê? Porque Cristo está errando? Porque Cristo está mentindo? Porque Cristo é aquele que vai ao lugar e escolhe, compra e depois esquece que está devendo e não paga? Porque Cristo, quando se entristece com alguém, chega para outra pessoa e diz: tu sabe, ele não presta, ela não presta, é por isso? Quantas vezes eu não disse para pessoas: o que Jesus te fez? O que Jesus me fez para tantas vezes eu pensar em desistir? Ou você acha que nós que estamos aqui nunca pensamos? Ou você acha que num dado momento o seu pastor não olhou para o íntimo do coração dele e disse: Deus, por que eu neste lugar vivendo isso? E antes de vir para cá bateu uma tristeza no meu coração, porque o Senhor falava para mim: nenhum dos que estão lá eu chamei para desistir. Mas muitas vezes passa no coração deles que eles estão fazendo errado, ouvindo que não é para ouvir. E quando nós escutamos uma coisa que nos entristece, não é para você chegar para o outro e dizer: eu estou triste porque o pastor Elias não me deu o que eu queria, não. É para você dobrar os seus joelhos e dizer para esse Jesus: olha, Jesus, não adianta eu dizer que eu estou alegre, porque tu sabes que eu estou triste. E eu preciso dizer para ti, Cristo,
porque eu não quero falhar, porque tu não me chamou para ser pedra de tropeço. Até que o Senhor venha, eu preciso estar de pé, eu preciso mostrar para este mundo que não te conhece que eu não sou besta, eu sou tua serva. Eu não sou idiota, eu sou tua serva. Eu não sou uma pessoa que passa a mão por cima da cabeça de ninguém, não, eu sou tua serva. E eu quero naquele dia, Senhor, que o Senhor olhe para mim e o Senhor diga assim: vem, bendita do meu Pai. Eu não quero que o Senhor olhe para mim e diga assim: tu não me imitaste na hora que tu deverias perdoar. Tu abriste o teu coração, tu devia abrir o teu coração, tu trancaste ele. E ao invés de dizer assim: Cristo me perdoou, eu vou perdoar. Não, filha, tu disseste assim: me fez, ai, eu não perdoo. Até que Cristo venha, eu preciso imitá-lo. Quem de nós olha para um traidor, para um fofoqueiro, para alguém que está maltratando o nosso nome e diz assim: Deus, vai lá, mostra para essa pessoa que eu não sou o que ela está dizendo. Mostra para essa pessoa que ela está falhando. Ao invés de, se ela acha que eu estou errada, ela deveria dobrar os joelhos e dizer: Deus, eu vou dizer a mesma coisa que Davi disse a Saul. O que? Julga, Senhor, entre eu e ele. Mas nós esquecemos dos ensinamentos de Jesus. Nós não imitamos a Jesus, porque é mais fácil eu ouvir a opinião de alguém do que a opinião do meu Deus. Nós lemos sobre Israel no deserto e nós dizemos assim: como pode? Viram as 10 pragas, viram o mar abrir, Deus mandou codornizes, Deus mandou maná, Deus tirou água da rocha, e esse povo ainda murmura, e nós somos iguais a eles. Por quê? Porque Deus faz tudo por nós, mas na primeira coisa, o primeiro detalhe que não saiu do meu jeito, da minha vontade, do meu agrado, eu penso logo em entregar tudo que Ele colocou nas minhas mãos. Eu penso logo em: vou fazer mais não. Ou não. Aí vamos para Jesus. Jesus no Getsemane, sabendo tudo que ele ia passar. Tudo. Tudo. Ele dobra os seus joelhos e ele ora. Pai, se possível, faça de mim esse cálice, sem que eu beba, mas todavia seja feita a tua vontade. Se eu soubesse que fulano ia me machucar, eu não teria ajudado ele, eu não teria ajudado ela. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não tinha nem ido. Porque nós olhamos com os nossos olhos. Eu olho o que está à minha volta. Eu não olho o que está por trás, porque não consigo. Aí entenda comigo. O meu Jesus conseguia olhar o que estava por trás. E ainda assim ele ia. E ainda assim ele abraçava. E ainda assim ele estendia as mãos. E ainda assim ele ensinava. Aí eu vou para o apóstolo Paulo. Alguém diz assim, pega o cinto dele e diz, amarre, diz, vão fazer com este, o dono desse cinto, desse jeito.
Aí alguém diz: Paulo, não vai. Não vai. Ele diz: eu vou. Porque se eu tenho que morrer por ele, eu vou morrer. Ele diz: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não ensinar. E hoje, esse homem que diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, nos dá ensinamentos através dos seus escritos. Nos mostra que a nossa vida vai além do que o que a gente acha que vai. Porque nós temos algo em nosso coração, a gente quer ver tudo pronto. Ah, se eu soubesse que eu ia ser caluniada, eu já tinha desistido do meu chamado. Teu chamado? Pensa comigo. Cristo já sabia o que nós íamos viver e não desistiu de nós. Cristo já sabia que por muitas vezes eu ia me entristecer e ia dizer assim: não vou mais. E mesmo assim ele não desistiu de mim. Mas a gente quer saber o quê? Que até que Cristo venha, a gente não passe por calúnia. Porque dói passar por calúnia. A gente quer que até que Cristo venha, a gente não seja traído, porque a traição machuca. A gente quer que até que Cristo venha, as pessoas não nos firam, porque dói. Porque dói quando a gente faz com tanto amor, separa com tanto amor e alguém chega e faz assim: se eu soubesse que era assim, eu não tinha ouvido. Dói, irmão. Dói. E olha que a gente escuta uma vez lá perdida. Agora pensa comigo, Jesus olhando para o teu coração agora, conhecendo o teu ontem, o teu hoje e o teu amanhã. Será que ele não sente dor? Ou você acha que Jesus veio a esta terra como um homem só para ficar bonitinho escrito na história da humanidade? Não. Ou você nunca se perguntou por que Jesus não veio logo como Deus? Não raiou nos céus e não fez tudo que tinha que fazer. Não disse assim: tu vai para o céu, tu não vai para o céu. Tu vai para o céu, tu não vai para o céu. Tu vai pro... Por que ele não fez isso? Para quando você tiver os seus acolchos, você entender que ele sente a tua dor, que ele sente a tua angústia, que ele sabe quanto você está na dúvida de determinadas coisas, que ele sabe o quanto você é fraco e limitado, mas ele em você é grande. Aleluia. Ele em você lhe dá forças. Sabe por que é que a gente pensa em desistir antes que Cristo venha? Porque ao invés dos meus olhos estarem fitos nele pela fé, os meus olhos estão fitos em quem está do meu lado, que é falho igual eu sou, que erra igual eu erro, que mente igual eu minto, que faz coisas que eu também faço, que Jesus jamais faria. Mas o meu Deus continua me amando. O meu Deus continua me ensinando e dizendo assim: calma, minha filha. Tudo é um processo na sua vida. E até que eu venha, você precisa estar na estatura que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, falando o que eu quero, vestindo o que eu quero, comendo o que eu quero, andando com quem eu quero, pregando do jeito que eu quero. E se eu não moldar a tua vida, tu não vai estar comigo. Aí você pode dizer assim: e por que Deus usou a vida da missionária Daisy para moldar a minha vida? Porque se ele colocar a mão dele, tu já era. Tu tem noção? Tu tem noção? Se uma palavra dele criou os céus que tu contempla, imagina se ele for diretamente tratar contigo. Já era.
Aí o que é que ele faz? Ele usa a vida de alguém. Aí a gente não entende que é um processo. A gente não entende que ele está nos moldando para no dia que ele vier, a gente não ficar, a gente subir. É como a gente não entende. A gente acha que não, eu não nasci para isso, não quero continuar, não quero fazer. Tudo é um processo. Quando ele diz para Jeremias, levanta-te e desce, ele faz Jeremias olhar todo o processo que o oleiro está fazendo lá com o barro. Você quer comprar uma roupa com defeito? Você quer entrar numa boutique cara, pagar absurdamente caro por um sapato que o pé é maior do que o outro? Quer comprar uma roupa cara que quando você vestir ela tá toda troncha? Quer? Não. Tu acha que Cristo quer tu troncho? Ele quer tu perfeito. Glória. Oh, glória a Deus. Ele quer te moldar e até que ele venha, tu precisa olhar para ele. Tu precisa perguntar a ele, Senhor, se fosse o Senhor no meu lugar nesta hora de angústia, o que é que eu tinha que fazer, Senhor? A minha vontade é matar. A minha vontade é esfolar. Ei, irmãos, eu fiz tanta coisa boa para ele. Eu fiz tanta coisa boa para ela. Eu ajudei tanto. Mas ela só me saqueia. Se eu pudesse, Jesus, tu faria isso? Aí ele vai dizer assim para ti: eu podia ter feito com Judas, mas eu não fiz não, viu? Porque nós queremos ter razão. Nós queremos ter razão. Nós queremos estar certos. Queremos. E o meu Jesus, ele para mostrar para você que você não tem razão. Ele para, João 8, ele deixa você refletir e ficar na expectativa dele lhe dizer assim: joga a pedra, joga a pedra, joga. Aí quando você pensa que ele vai dizer joga a pedra porque tu tem razão, ele diz assim: só atira se tu nunca fez nada de errado. Até que ele venha. Como é que eu devo viver? Até que ele venha, como é que eu vou viver? Com alguém que eu sei que aceita me destruir, mas eu vou viver com essa pessoa como? Como? Aí eu digo: você não conhece o coração de ninguém, agora ele conhece. Em quais situações do seu dia a dia você esqueceu de imitar o seu Jesus? Em que situação você está falhando em imitar Jesus? Em que atitude sua diariamente você tem agido conforme a sua vontade, tem esquecido que o apóstolo Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quando você vai para a vida de Cristo, você vai analisando que em nenhum momento ele mediu esforço nenhum para se deslocar de um lugar para ir acudir alguém. Porque por mais que as multidões afluíam até ele toma atitudes que humanamente falando nós não conseguimos entender, igreja. Quantas vezes nós desistimos de alguém? Eu já disse tanto, eu já falei tanto, eu já ensinei tanto, eu já estendi tanto a mão, eu já perdoei tanto, e tanto, e tanto, e tanto. Agora analisa comigo Jesus olhando dos céus e dizendo assim: ah, minha filha Rosa,
você. Ele jamais faria isso. Mas nós fazemos isso com muita constância. Eu já chamei tanto. Vou chamar mais não. Não vem. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe? Já descobriu qual é o dia que o diabo tira férias? Já pensou? Qual é o mês que ele tira férias? Qual é o dia que ele deixa de tentar alguém? Qual é o dia que ele deixa de engalfinhar alguém? Será que tem? Não. Se a gente olhar para trás, quais foram os dias que a gente esqueceu de conversar com o nosso pai? Quais foram os dias que a gente esqueceu de dobrar os joelhos? Ou se não pode dobrar os joelhos, de sentar e ter um particular com ele? Se a gente for analisar bem quais foram os dias que a gente olhou e disse assim: estou cansada, Deus. Estou cansada, Deus. Hoje eu não vou conversar contigo não, dia foi tão puxado. Aí você... Aí o diabo lá e faz: tu tá cansada? Eu não estou não. Eu vou continuar. Nós precisamos entender que se eu abro a boca e eu digo que eu sou cristão, e eu digo que eu sou cristão, antes de agir, Senhor, o que é que eu faço? Eu ainda vou além, eu digo: olha, minha vontade é essa, mas o que é que eu vou fazer? Me ajuda. E aí eu sinto ele me dizendo assim: jogue fora a sua vontade e vá viver a minha. Porque a tua vontade te mostra hoje numa trilha, no caminho. A minha vontade vai para o caminho mais alto para a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você poder imitar alguém, você precisa conhecê-lo muito bem. Você conhece? Porque senão você não consegue imitar não. Eu não sei se essa igreja já fez uma brincadeira em um dado momento para alguém imitar o pastor, para alguém imitar a esposa do pastor, não sei. Já levantaram a mão aí já. Agora você conseguiu imitar ele direito? Agora por que você conseguiu imitá-lo direito? Porque você o conhece. Agora a minha pergunta para você é: e aí, tu conhece Cristo mesmo? Tu conhece ele mesmo? Se tu conhece ele mesmo, o que é que te impede de imitá-lo? Se tu conhece ele mesmo, o que é que te impede de ser igual a ele? Se tu conhece a Cristo mesmo, o que é que te impede de abrir a boca e falar as mesmas palavras que ele? Se tu conhece a Cristo verdadeiramente, por que te pesa tanto perdoar? Por quê? Por que te pesa tanto ofertar? Por quê? Se tu conhece ele verdadeiramente, por que te pesa tanto abençoar alguém? Por quê? Se tu conhece ele verdadeiramente, por que te pesa tanto tirar um pouquinho do teu sono para conversar com ele? Aí Paulo diz assim: sede meus imitadores. Em outras palavras, olha o que eu faço, faz igual. Tem um dado momento em que Paulo vai dizer assim: eu conheço um homem que foi arrebatado, foi até o terceiro céu. E este homem, ele não se engrandecer pelas visões que ele teve, foi-lhe posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofetear. Até aí você imagina, Paulo conhece um homem, pode ser qualquer um homem, qualquer um. Como é lindo ter visões dos céus. Como é lindo ouvir a voz do Senhor. Meu Deus, como é lindo. Quando a gente sai de casa contando uma história para ele, Deus usa a vida de quem está lá no altar, ou quem está na nave da igreja, e diz: e responde tudo. Aí você se sente: meu Deus, que maravilha.
Aí o apóstolo Paulo faz. E para que esse homem não se ensoberbecesse, pelas visões que lhe foram dadas, foi posto um espinho na carne dele. Qual é o teu espinho na carne? E ele completa, mensageiro de Satanás para me esbofetear, do qual eu orei por 3 vezes, Senhor, tira de mim, e o Senhor me respondeu, Paulo, a minha graça te basta. Aí você quer razão, e ele diz, a minha graça te basta. Aí você quer reconhecimento, ele diz, a minha graça te basta. Aí você quer que todo mundo lhe veja, aí ele diz, a minha graça te basta. Aí você quer que todo mundo lhe elogie, porque foi tremendo, foi maravilhoso. Aí ele diz, a minha graça te basta. E o que é graça? Todo crente tem que saber o que é graça. Aí a gente sabe, aí diz, a graça, né, um favor imerecido. Se torna simples dizer desse jeito. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Esses dias lendo Levítico. Quem aqui já leu Levítico? Levanta a mão. Quem já leu a Bíblia toda, com certeza leu Levítico. Quem começou a ler quando chegou em Levítico e disse, não, peraí, vamos para Josué? Eu estava lendo Levítico. Um sacrifício pelos diversos pecados. O sacrifício por alguém que matou um animal. O sacrifício por um pecado coletivo. O sacrifício para ser purificado da lepra. O sacrifício de quem teve um filho homem. De quem teve uma filha mulher. Os dias que tem que ficar separar. Eu fui lendo Levítico. E o Espírito Santo de Deus dizia graça. E eu lendo Levítico, e ele dizia graça. E eu tomei graça. E eu não parei. Até que eu cheguei no capítulo 24, 25. E ele disse assim, tá vendo tudo isso que você está lendo aqui? Eu anulei tudo pela minha graça. Glória a Deus. Entende? Não é razão, é graça. Não é capacidade, é graça. Não é condições, é graça. Não é capacidade, eu vou te repetir, não é porque tu tem capacidade, é graça. E sabe o que é graça? É Deus olhar no céu e dizer, ela vai pecar, ele vai pecar. Ela vai querer desistir, ele vai querer desistir. Ela vai mentir, ele vai mentir. Num dado momento ele vai querer jogar tudo fora. Mas ele vai entender que é a minha graça, o meu amor, o meu poder, a minha palavra vai sustentá-lo. Isso é graça. Aleluia. Eu não mereci estar aqui. Você não merecia estar aqui. Mas a graça. A graça de Deus. Você se sente errado. Você se condena. Você se julga. É normal. Mas lembre-se, é a graça. Você condena o outro. Você julga o outro. Você aprisiona o outro na tua mente. Mas entende, é a graça dele que olha para o outro e diz, vem que eu te amo. Vem que eu te sustento. Vem que eu cuido até que eu venha. Tu tem que vir para mim. Tu tem que chegar até mim. Vem que eu cuido de você. Aleluia, glória. Se você não olhar pela graça, você não continua. Se você não olhar para Cristo, se você não olhar para Cristo, você perde a graça dele num louvor que foi desafinado. Tá tudo tão lindo na igreja, tu tá de mão levantada, aí alguém desafinou, aí tu faz, eita, acabou a graça ali. Tu passou a olhar humanamente, esquecesse de olhar espiritualmente. Não. Paulo diz, me imite. Quando alguém diz, tu vai para Jerusalém, tu vai morrer, ele faz, eu vou. Eu vou. Eu vou porque eu sei o preço que ele pagou por mim. Eu vou porque eu sei quem eu era e eu sei o que ele me fez hoje. Eu vou porque ainda que eu pense em desistir, ele não desistiu de mim. A gente sabe disso, mas a gente entende isso.
forma natural. Não olhe para Cristo de forma natural, não. Olhe para Cristo. Para alguém que tinha tudo. Aleluia. Tudo. Só quem já foi rico, muito rico e perdeu tudo é que tem uma noção de entender isso. Ele tinha tudo. E ele não veio a esta terra por um bonzinho, não. Fulano é muito bom, eu vou morrer por fulano. Não, Elias, o pastor Elias, olha Deus, Jesus dizendo para Deus, eu vou por causa de Elias. Por causa de Deus eu não vou não, eu vou por causa de Elias. Não foi assim não, gente. Ele amou. Ele amou. Sabe por que a mãe vê o filho fazer tanta raiva, e 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 tanta raiva. E é noite sem dormir, e o menino chora, e o menino aperreia, e o menino desobedece, e o menino quebra coisa, e o menino não deixa dormir. E ela ama, e ela ama, e ela... Por quê? Porque ela ama. Não é à toa que ele diz assim, pode uma mãe esquecer do filho que está amamentando, e ainda se ela se esquecer, ele diz, eu não me esqueço não. Isso é amor. Glória a Deus. Sabe por que a gente pensa em desistir? Porque a gente não ama a obra como deveria amar. Sabe por que a gente desiste das pessoas, de pregar a palavra para as pessoas? Porque a gente acha que aquela pessoa não é merecedora da graça de Deus. Mas Deus não desistiu dela, como não desistiu de mim, nem de você. Agora vamos lá. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo vai narrando tudo que ele passou. Ele diz, eu fui açoitado, fui. Eu fui caluniado, fui. Eu fui humilhado, fui. Eu fui preso injustamente, fui. Eu fui levado a julgamento, fui. Eu tinha o direito de ser livre, tinha, mas eu quis, não. Jesus podia ou não podia? Podia. Podia. Dizer assim, olha, quer não? Podia. Tem uma hora que Paulo está e alguém diz assim, se tu não tivesse apelado para César, eu te libertaria agora. Mas Paulo sabia o que Deus tinha na vida dele. Aí a minha pergunta para você, você sabe o que Deus tem na sua vida? Porque se você sabe, olhe para cá. Até que Cristo venha, eu vou viver imitando a Ele. Porque no dia que Ele vier, ou eu for a Ele, Ele vai olhar para mim e vai dizer, vinde, benditos do meu Pai. Vamos ter uma conversa com o Mestre. O que é que está ali incomodando? Feche os seus olhos. O que está doendo? O que está lhe ferindo? O que é que está fazendo você achar que não vale a pena? Como dói você entrar num lugar e você olhar e dizer assim, por que fulano está ali se ele não está fazendo certo? E eu estou fazendo tudo tão certo e eu estou aqui. Por que ele é abençoado, vivendo de qualquer forma, e eu faço tudo tão certo e eu não consigo? Porque o que Deus tem para você não está na terra, igreja. O que Deus tem para a tua vida não é da terra, não. Se você parar e olhar para o que o A e o B e o alfabeto todo tem, tu não tens, e começar a olhar para o que Deus tem para ti, e o outro não é a mesma coisa, aí tu não pensa em desistir, porque tu diz assim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Até que Ele venha eu não vou entristecê-lo, até que Ele venha eu não quero pensar em parar, até que Ele venha eu não quero pensar em desistir, porque Ele não desistiu de mim. Glória a Deus. Ele não desistiu. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tu acha que tu enfrenta a luta, triplica
Joga nas costas do teu pastor. Tu acha que tu é ferido, triplica, joga nas costas do teu pastor. E quando eu vinha no caminho, a gente se perdeu por ali. E o Senhor falava: o meu coração está se sentindo perdida, né, filha? Eu disse: eu estou, Deus. Ele disse: filha, mas tu não está, não. Eu estou do teu lado. Não teme, não. Eu estou do teu lado. Tu vai chegar, porque eu quero que tu chegues. Glória a Jesus. Eu quero que tu chegues. Glória a Jesus. Você acha que sofre? Sofre não, irmão. Sofre não. Sabe por que tu não sofre? Deixa eu te dizer uma coisa. Tu não sofre porque quando chegar naquele dia, tu vai prestar contas a Deus da tua vida. Tua vida. Mas quando o teu pastor chegar naquele dia, ele vai prestar conta da vida dele e da tua. Eita, Senhor. Quando ele chegar lá, ele vai ser cobrado pela vida dele e pela tua. Até que Cristo venha, ele carrega um fardo que tu acha que só tu carrega, mas ele carrega. E muitas vezes por uma besteira, tu julgas, tu apontas, tu comunga com quem está ferindo, tu comunga com quem está machucando, e tu esquece de olhar que Cristo vai voltar. Eita, Deus grande, poderoso. E como ele vai te encontrar? Como ele vai o encontrar? Você não tem noção. É muito fácil estar de fora. Eu fico imaginando o peso que o apóstolo Paulo sofreu, das cartas que ele escreveu, do quanto doeu para ele disciplinar alguém, e o quanto dói para Jesus disciplinar a mim e a você. É filho. Filho. Quem é a pessoa que você está imitando? Quem é a pessoa que tem sido para você o caminho para seguir? Quem? Você se frustra com as pessoas porque você está querendo imitar quem não é para imitar. Você está querendo fazer igual a pessoa da qual não é para você fazer. Imite o seu pastor. Eu sei que ele brinca, como eu sei que ele brinca. Imite ele. Faça como ele. Busque fazer como ele. Ai, mamãe, vai ter um dia que ele vai errar. Aí ao invés de você dizer: mas o pastor, dobra o joelho e diga: Deus, sustenta o teu filho, porque ele vai prestar conta da minha vida e da vida da igreja toda. E assim como eu penso em parar, ele também pensa. Mas o Senhor não chamou nem a mim nem a ele para parar. O Senhor nos chamou para prosseguir. O alvo é até que Jesus venha. E se ele não vier e eu for, eu tenho que estar diante dele pronta. Pronto. Eu vou encerrar. Esse poderoso Deus, obrigada, Senhor Jesus. Eu vou encerrar esse momento. Se eu estiver aqui de olhos fechados, se eu não ouvir nenhuma voz, e eu souber que tem um batente, como tem, eu sei que tem um batente, então eu vou descer de olhos fechados, com muito cuidado, com muita atenção, porque eu não quero que a minha caminhada seja impedida por um acidente de percurso. Eu não quero. Cristo não quer que a tua caminhada seja impedida por um detalhe. Aonde a senhora quer chegar, irmã? Vamos para o julgamento. O juiz
o réu, advogado de defesa, advogado de acusação. Os juízes vão abrir a sentença, o julgamento. Aqui está como réu João. João é acusado disso e disso. O advogado de defesa se levanta e diz: ele é inocente. O advogado que acusa diz: ele é culpado. O juiz, que não viu a situação, vai ouvir as testemunhas e vai dar a sentença. Não é assim que funciona? Agora o réu se levanta e diz: meritíssimo, eu quero falar. Aí o juiz diz: está com oportunidade o réu. Aí ele diz assim: prestem atenção no que eu vou dizer. Eu sou culpado. Eu fiz mesmo. Fiz isso e fiz isso. Qual vai ser a função daquele que está acusando? Ele não tem mais o que fazer. Ele não vai ter mais poder para dizer nada com o réu. Porque ele se intitulou confesso. A partir daquele momento, ninguém vai ter autoridade de dizer: você fez mesmo. Porque ele mesmo já se acusou. Aí sabe qual é o nosso problema? É que a gente errou nisso, mas a gente esconde isso. A gente errou nisso e a gente esconde isso. Quem está do meu lado não viu o meu erro, mas quem está acima de mim está vendo. E na hora que eu começo a dar um passo, eu lembro que eu fiz isso e escondi, que eu fiz isso e escondi. E aí eu não consigo dar o passo como Deus quer que eu dê. Mas no dia que eu abri a minha boca e disser assim: Deus, eu realmente fiz isso. E eu não sou merecedor de dar esse passo, mas eu reconheço diante de ti que eu fiz. Eu reconheço diante de ti que eu julguei. E eu quero ir quando tu vier. E se tu não vier e quiser me levar, eu quero ir. Por favor, ouve a minha confissão. Porque a partir de agora, eu quero seguir imitando ao Senhor em tudo que eu puder. Mas nós somos orgulhosos. E o nosso orgulho está muito distante do nosso mestre. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero que você tenha um particular com Deus. Quando o Senhor Jesus chega para a mulher samaritana, ela diz assim para ele: se tu soubesses que eu sou samaritana, tu não falarias comigo. Aí Jesus diz: se tu soubesse quem te pede, seria diferente. Quando Jesus chega de frente ao gadareno, ele diz assim: por que tu viesse nos perturbar? Jesus libera a palavra e liberta aquele homem. Quando jogam na frente de Jesus aquela mulher adúltera e todo mundo com as suas razões para apedrejá-la, Jesus para, faz elas pensarem e depois ele fala muito mansamente: se você nunca errou, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando Pedro
Diz para Jesus: eu vou até a morte contigo. Jesus olha para ele e diz: antes que o galo cante, tu me negarás. Quando Judas chega diante e diz: salve, mestre, o beija. Jesus, sabendo que o beijo era da traição, ele diz: amigo, a que vieste? Quando Jesus está diante de Pilatos, sendo julgado, ele diz: eu posso te libertar. Ele diz: poder nenhum tu tens, se do céu não fosse te dado. Quando Jesus está na cruz, olhando para aqueles que disseram assim: crucifica-o, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Tenha um particular com Deus nesta hora. Confesse a Ele. Agora confesse sem esconder nada. Você não precisa abrir sua boca para falar, porque se você for abrir, você não diz. Porque se você disser, quem está do seu lado vai ouvir, você mais uma vez vai maquiar. A Bíblia fala de uma coisa chamada raiz de amargura. A Bíblia fala de brecha. E para sentirmos o Senhor verdadeiramente, a gente precisa tapar todas as brechas. O apóstolo Paulo diz assim: me imita, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em nenhum momento Paulo parou de pregar. Em nenhum momento Paulo parou de ensinar. Em nenhum momento Paulo parou de viver. E se você for olhar para os escritos dele, você vai ver assim: poxa, Deus. Lembra da ilha de Malta? Quando ele é picado por uma víbora, ele não morre. Se você for olhar humanamente falando, o veneno não matou Paulo. Então não deixe que os venenos que são destilados aos teus ouvidos tirem de você a vida de servir a Cristo. E se você quiser tirar algo de dentro de você, que só você e Ele conhece, se você quiser mudar o seu pensamento, se você quiser mudar a intenção do seu coração, eu te convido nessa noite a fazer um ato profético. O que é um ato profético? É uma atitude que não precisa ser detalhada. Você não precisa sair do seu lugar e dizer: eu vou sair porque eu estava com raiva de fulano e agora eu preciso ir lá para frente para minha raiva sair. Não. Você só precisa sair e vir para receber uma oração. Não estou falando de conversão, estou falando de abrir a alma para o Senhor. Sair do seu lugar e vir aqui na frente. Sair do seu lugar e vir para cá. E deixe de pensar: mas o que vão dizer se eu for lá na frente? Ninguém sabe porque tu está vendo, mas Jesus sabe. E nesta noite Ele quer mudar o teu pensamento em relação a tudo que tu estás passando. Nesta noite Ele quer mudar o teu interior. Não estou falando de conversão, estou falando de mudança de pensamentos, de coisa que afligem você todas as vezes que
você pensa em determinadas coisas. Eu estou falando em pensamentos que só o Pai conhece. Que você sabe que não é para pensar, que você sabe que não é para dar vazão, que você sabe que não é para dar, sabe, força aquilo, mas você não está conseguindo. E você quer dizer para Ele: eu quero te imitar, Senhor. Eu quero ser diferente, eu quero sair desse retiro de uma forma diferente. Não me importa o que as pessoas vão pensar, porque eu estou lá na frente. Eu só quero ser sincera diante de ti. Eu só quero ser sincero diante de ti. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga assim: minha filha, meu filho, eu vim para lavar o teu coração e a tua mente. Porque até que eu venha, eu quero que tu viva o meu extraordinário. Até que eu venha, Aleluia. eu quero que todos olhem para ti e digam assim: eu quero imitá-la. Oh, aleluia, Deus. Eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a ele. Oh, Espírito Santo de Deus. Se existe algo que é lindo em ti, Senhor, Aleluia, Jesus. é que para ti não tem aparência, meu Deus. Oh, Deus grande, Deus maravilhoso. É que para ti, Senhor, não é a aparência que conta. Abraço, de camadaia, sou. Ele abraço, de la manaia, sou de camadaia. Espírito Santo de Deus, olha para essas vidas aqui no altar. Tu as conheces, Deus, como ninguém. Tu conheces cada lágrima como ninguém. Tu conheces cada indagação como ninguém. Tu conheces cada dor como ninguém. Tu conheces cada aflição como ninguém, meu Pai. Tu conheces cada arrependimento. Papai. Cada acusação que é lançada sobre a mente. Mas nesta noite, neste lugar, os teus filhos, com esse ato profético, estão te dizendo: Deus, Senhor, eu quero te imitar de uma tal forma, Deus. Eu quero fazer o que tu queres, Deus. Eu não quero viver mais debaixo de acusações. Eu não quero mais viver debaixo de apontes do inimigo, Deus. Eu não quero mais viver debaixo de condenação de mim mesmo. Não quero mais. A partir de hoje o diabo não tem poder sobre as acusações da minha mente. A partir de hoje o inimigo não tem mais poder de me acusar, de me apontar. E só eu sei dos apontes dele para minha vida. A partir de hoje, Deus, Glória a Deus. eu quero ser livre, Espírito Santo de Deus. Eu quero viver a liberdade de te adorar, de te servir sem nenhuma acusação do inimigo. Deus, Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, nunca mais o diabo vai ter poder de dizer para tuas filhas: se tu prestasse, tu tinha
mais ele vai ter autoridade, nunca mais ele vai poder, porque todas as vezes que ele intentar contra os pensamentos das tuas filhas, ele vai lembrar que neste dia elas colocaram em teu altar, elas apresentaram em teu altar, elas depositaram em teu altar aquilo que as afligiam. Espírito Santo, abraça a alma, porque a alma só tu podes abraçar. O corpo nós abraçamos, o físico nós abraçamos, mas a alma só teu Espírito Santo pode. A partir de hoje, as tuas filhas estarão livres de toda acusação. De hoje para trás foi destruída na autoridade do nome de Jesus. Nunca mais, nunca mais. Obrigada por tua graça, obrigada por teu amor, obrigada por teu perdão, obrigada por tua graça neste lugar. Assim, ó Deus, nós oramos. Assim nós apresentamos cada um daqueles que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.